Boa noite a todos, a todas, né? Bom, eu me chamo Eva Regina Laurentino e sou pedagoga, especialista em psicopedagogia clínica, mas eu já trabalho há alguns anos com radiestesia, mesa radiônica, psiônica e barras de axis, enfim, sou terapeuta holística. Esse assunto eu já faço há alguns anos, né? Esse tema, sexo, ato de religação, e já é a terceira vez que eu estou colocando aqui para esse grupo. Hoje vai ser a quarta parte, né? Que está um pouquinho por semana, toda quinta. Os tópicos para hoje que eu coloquei, às vezes vai um pouquinho mais, eu coloco mais ou menos 4 slides, né? Pode ser que vá 5, porque a gente tem slides que tem mais assunto, tem outros que são pouca coisa, tópico pequeno. Então, os tópicos para hoje é a mulher, é a árvore da vida. Porque o homem sempre foi promíscuo, as 7 igrejas de Éfeso e fornicar, o pecado original de Adão e Eva, né? Então, estes são os tópicos para hoje. Eu vou abrir o slide. Nós paramos neste slide na vez passada, terminamos aqui. Mas este é o início, né? Como eu estava falando, sexo, ato de religação. Quem tem religião faz sexo, quem tem o sexo como ato religioso faz amor. E meu nome, né? Como eu já me apresentei, vamos para onde nós paramos na vez passada. Foi no slide. Terminamos nesse aqui, né? Que é o desenho que eu fazia no papel direto no presencial. Aqui eu tive que desenhar. Então, hoje nós começamos nesse slide. A mulher é a árvore da vida, que dá 12 frutos por ano, que são as 12 menstruações. Cada mês é um óvulo da mulher que amadurece, né? Então, um por mês, mas, na verdade, amadurece de 2 em 2 meses. Leva 2 meses para amadurecer um óvulo. Quando a mulher ovula neste mês do lado esquerdo, o outro mês vai ser o direito e vai levar mais um mês para voltar a ser o esquerdo. Então, são 2 meses para amadurecer um óvulo. Mas a mulher produz um óvulo maduro ao mês. Então, são 12 frutos por ano. E o óvulo é a semente da mulher, que quando não é encontrada com a semente do homem, a semente masculina, ele não acontece fecundação, então a mulher menstrua. Mas é a semente da mulher, porque não basta a semente do homem. Se bastasse a semente do homem, nasceria crianças em tudo que é lugar, porque o homem joga sua semente em qualquer lugar, principalmente hoje. Cada vez mais ele joga semente em qualquer lugar. Se bastasse a semente do homem, nasceria crianças por qualquer parte, mas não. Ele precisa da outra metade da semente, que é a semente da mulher. E precisa da energia da mulher, que é doada para gestar essa criança aos 9 meses, gerar outras vidas em seu ventre. A mulher, esta árvore da vida, né? É a árvore da vida que dá 12 frutos por ano e gera outras vidas em seu ventre.
Daí a mulher ter recebido aquele excedente de energia, que eu costumo falar, que a mulher recebeu mais do que o homem. A energia que a gente chama Ki, mas é a energia Kundalini, a energia sexual. A mulher recebeu um pouco mais dessa energia, porque ela gera a vida dentro dela. É preciso das duas partes de semente para fecundar a vida. Mas essa energia, para gerar essa vida por 9 meses, é a mulher que continua doando. Ela recebe, então, um excedente para a criação de uma outra vida, né? Para gestar, para curar, para manter seu parceiro saudável e com sementes saudáveis, para continuar a vida. Esse excedente também, porque a mulher sempre foi a curandeira, a benzedeira, né? A mulher era a curandeira. A mulher que era a herveira que indicava ervas para curar as pessoas, para isso, ela sempre foi a curandeira. Então a mulher recebeu sempre um excedente para doar nessa cura, porque é essa energia que a gente está emitindo quando a gente cura, quando a gente está trabalhando a erva, preparando o medicamento para alguém por meio da erva, ela está colocando a energia de cura dela, a intenção e a energia, né? Então, a mulher recebeu um excedente por isso, porque ela gasta muito mais energia nesse sentido, né? Enquanto o homem sempre foi a energia física, que saía para caçar, né? Deixava lá a mulher cuidando da prole, benzendo a prole das outras pessoas, os filhos das outras pessoas, curando. O homem era a força física que ele precisava para ir à caça e etc. Como sabemos, né? Embora teve mulheres de determinadas tribos que quem saía para caçar era a mulher, era a fêmea mesmo. Por isso, sempre há cobranças da mulher, como se ao homem tudo fosse permitido. Sempre é mais cobrado da mulher. Ah, aquela lá fez isso, fez aquilo. O homem pode tudo. Ah, o homem, quanto mais mulheres o homem conseguir, melhor ele é, o garanhão, a coisa e tal, tá com a moral, né? A coisa tá invertida, então ele tá com a moral. A mulher não. Se a mulher faz o mesmo que o homem, a própria sociedade cobra mais dessa mulher. No fundo, é porque no nosso inconsciente a gente sabe que a mulher recebeu mais energia para determinadas coisas, né? Era a curandeira, é a que gesta, é a que traz mais almas, né, para este mundo por meio da gestação, e, enfim, ela sempre recebeu mais. Então, no nosso inconsciente, a gente já sabe que a mulher recebeu muito mais, por isso há mais cobrança da mulher. E a gente prestará conta da nossa energia à medida que a gente, de acordo com o que a gente faz com aquela energia e aquela quantidade de energia que recebemos. O que fizemos com ela? Prestaremos contas de acordo com ela, com o que recebemos e com o que fizemos dela, né, da nossa energia sagrada. Então, se a mulher recebeu mais, ela tem que ter muito mais cuidado com essa energia, porque ela vai prestar mais conta sobre a energia sagrada que ela recebeu. Né? É nesse sentido, a mulher é a árvore sagrada da vida. E tudo depende muito da mulher, né? Porque que tipo de homem nós temos? É o homem que vai à guerra? É o homem que mata? É o homem... Quem criou o homem? Quem cria esse homem? Quem educa esse homem? Né? Na verdade, a educação do mundo está nas mãos das mulheres. Né? Hoje, as crianças estão bem mais largadas lá por conta da creche, da escola, a mãe só vê o filho na hora de dormir. Mas era a mãe que passava o dia com a criança, educando essa criança,
tanto menino quanto menina, a mulher que educava. E hoje em dia, ainda é em grande parte, os professores, maior parte, ainda é muito a mulher. A mulher é a educadora da vida. Então, a que se deve que o mundo está desse jeito também? Como que educamos o homem? Né? Então, por que que o homem sempre foi promíscuo? No inconsciente do homem, lá no inconsciente, vamos dizer, na essência do homem, ele sabe que por meio da mulher ele pode chegar a Deus. Só que quando essa informação chega no consciente dele, aqui em beta, chega de forma deturpada, ou ele deturpa. Então, chega, muitas vezes, para ele que ele tem que buscar a luz, que ele tem que buscar se iluminar para chegar de volta ao Pai, para fazer o caminho de retorno ao Pai. Quando chega essa mensagem na consciência, né, no homem aqui consciente, o que ele pensa? Procurar mulher. Porque essa informação chega deturpada na mente, na consciência do homem, que não tem muita consciência. Hoje, né, hoje ainda as pessoas não estão conscientes disso, dessa energia, e que a energia sexual pode nos levar de retorno ao paraíso perdido, como eu sempre falo, que é um mundo melhor, ou o mundo dos devas, ou seja, a gente ir retornando cada vez para mundos melhores até chegarmos a Deus. E mudando e saindo de série, sair da série humana para a série deva, cada vez se melhorando mais para chegar a Deus. Então, quando essa informação chega, ela chega deturpada aqui no homem humano, e em seu pensamento consciente, e ele confunde com o desejo carnal, porque ela pode chegar em forma do desejo, essa mensagem, o desejo sexual. Aí ele pensa, oba, vou procurar alguém, vou pegar alguém, vou para a balada pegar alguém, vou fazer sexo. Ele pensa dessa forma, ele leva tudo para o físico. Mas, na verdade, a mensagem é para ele buscar a luz. E quem dá a luz? A mulher. A mulher dá a luz. A mulher dá a luz ao homem. A mulher dá a luz à mulher. Falando da luz que ela dá, quando no parto, ela dá a luz a um ser humano que está nascendo como humano. Ele vê a luz quando ele nasce dessa mulher, por meio da mulher. Ele vem à luz deste mundo. Mas a energia sexual nos levará à luz do outro mundo também. Se caímos, somos anjos caídos, caímos por causa do pecado do sexo, pecado original, ou seja, a energia sexual mal utilizada. Se caímos por isso, agora teremos que utilizar bem essa energia para retornar. Então, quando essa mensagem chega no homem, ele pensa em buscar mulher. Ele não entende que essa mensagem é para ele buscar a luz, o autoconhecimento, conhecer a si próprio, conhecer a Deus. Ele não entende que é isso. Quando chega na consciência dele, quando chega o desejo sexual, ele não entende. E nem aceita muito, se a gente falar isso, não aceita, vão rir. Eles vão achar graça de dizer que por meio do sexo a gente pode chegar ao êxtase espiritual, ao samadhi, podemos nos trabalhar de forma a propiciar a nossa alma a ter condições de viver num plano melhor, mais elevado, por meio da energia sexual. Se a gente falar isso para muitos homens, eles vão dar gargalhada, porque para eles o sexo não tem nada de sagrado, é só oba-oba mesmo.
Eles vão rir na cara da gente. Muitos, né? Muitas pessoas, não só homem. Mas muitas pessoas vão achar graça disso. A gente fala somente, mas vamos dizer, por meio do sexo sagrado encontrará a luz, que é o que ele não entende. Por quê? Porque ele se tornou promíscuo, né? Muito antes das mulheres se tornarem. O homem já era, sempre foi promíscuo. Por isso. Porque quando vinha essa questão, ou o desejo, ele procura a mulher. Mas essa promiscuidade dele, na verdade, era um desejo, um anseio da alma dele, de luz, de crescimento. Mas ele não entende, ia para a promiscuidade. Ele ia utilizar a energia sexual, em vez de buscar a luz, utilizando essa energia, ele ia buscar sexo. Mas a ideia, a essência dele, a alma dele, sabe que por meio da energia sexual ele pode também voltar a Deus. Mas, infelizmente, acontece isso. Então, ele foi se tornando promíscuo, cada vez buscando mais mulheres, mais mulheres, mais mulheres, mas o anseio da alma dele é buscar a luz. A mulher dá a luz, ele busca a mulher. Parece um paradoxo, mas, na verdade, é simples. As 7 igrejas de Éfeso, que são referidas na Bíblia, tem a referência bem explicadinho das 7 igrejas de Éfeso no livro Matrimônio Perfeito, capítulo 7. As 7 igrejas de Éfeso nada mais são do que os nossos 7 chakras, desde o chakra básico, raiz, até o chakra coronário, que é de coroa, né? Coroa aqui na cabeça. Os quais deveriam ser abertos pela subida da energia Kundalini, pelo ato sexual sagradamente praticado, chegando ao coração, porque é esse movimento com o trabalho sexual, ou solteiros, não é só casal, gente, porque tem gente que está solteiro, ou exercícios de solteiro, trazer a energia pela coluna, ela vai subir as 33 vértebras, vai passar por todos os chakras, pela coluna, subindo até o frontal. Ela vem como que limpando, abrindo todos os chakras, o frontal, abrir nosso terceiro olho, trabalhar a nossa terceira visão, que é a visão do espírito, nossa intuição, que é a linguagem direta da nossa essência, da nossa alma, né? Quando sobe essa energia pura e limpa, ela limpa, trabalha a nossa visão espiritual. Ou daqui, a gente envia para curar quem a gente quiser, fora de nós, ou a nós mesmos. Ou chegou aqui, se envia ao coração, transformando em luz, em amor. Então, fazer amor é o eufemismo para a transa, para o fazer sexo, porque é literalmente transformar a nossa energia, o desejo sexual, trazer, unir ao anseio de crescimento espiritual e trazer ao coração, transformando em amor. Então, fazer amor é literalmente nos tornarmos amor, trazermos a nossa energia e transformar em amor, aqui, na altura do coração, onde a gente forma uma cruz, quando está de braços abertos. É onde cruzam-se, né, as energias do amor. Então, a gente trabalhando essa energia, trazendo pelas nossas 7 igrejas, que são os nossos 7 chakras, trabalhando a subida dessa energia, pelo ato sexual sagradamente praticado, ou pelos exercícios de solteiro, chegando ao coração, ou seja, transformando em puro amor, que é luz, e nos levando de volta ao paraíso.
as 7 igrejas, os chakras são descritos no matrimônio, né, no livro Matrimônio Perfeito, como eu falei. Portanto, nosso corpo é o próprio templo sagrado. Este é o templo. E por meio dele, deste templo, nos prepararemos para o paraíso ou um plano mais elevado, como eu sempre falo, o plano dos devas, que já é a série deva, já saiu da série humana, mas nós temos que fazer o nosso trabalho para merecer ir para esse paraíso, né? Que é a série deva, que é o próximo depois dos humanos. É claro que tem mais. Então, este corpo é sagrado e puro, ou deveria ser, ou assim a gente deveria tratá-lo. É o nosso templo. É o primeiro templo da nossa alma aqui no mundo físico, né? Depois do nosso corpo, a nossa casa. Por isso que temos que ter o cuidado com a nossa casa, né? A limpeza, a organização. O mesmo com o nosso templo, a nossa energia, a limpeza, a organização, a harmonização, o tratar com amor a nossa energia sagrada, amor e respeito. Adão e Eva caíram do paraíso pelo pecado original. Assim é dito, né? O sexo. Ao descobrirem o prazer físico e abandonarem o êxtase espiritual em que viviam. Então, a gente pode dizer que eles já viviam num mundo melhor, num plano melhor, semi-material, menos denso do que esse nosso, em que não existia este prazer físico que é conhecido, do sexo, mas o êxtase espiritual. Eles caíram quando descobriram o prazer sexual físico. Mas o que quer dizer isso? No plano semimaterial, que não é tão denso como esse nosso, desse corpo de carne, não existia a ejaculação. Então, na verdade, está escrito na Bíblia, que todos conhecem, sobre o fornicar. Essa palavra, fornicar. E as pessoas entendem que o pecado proibido é fornicar, como está na Bíblia, é fazer sexo. E não é fazer sexo. Fornicar quer dizer exatamente o ato de ejacular, de pôr fora a semente do homem, de jogar fora. Fornicar é isso, não é fazer sexo. Fornicar é ejacular, é jogar fora, para fora, a energia do homem. No momento que ela é jogada fora, ela se contamina, porque até então ela é pura, limpa e sagrada. No momento que é jogada fora, ela está suja, contaminada. Então, o que está escrito lá não é o ato sexual, é o fornicar, ou seja, que é a mesma coisa, ejacular. Então, no êxtase espiritual que eles tinham, não existia o ejacular, porque era semimaterial, né? Não era essa densidade. Se eles caíram do paraíso para cá, um mundo denso, de dor, de sofrimento, dor no parto para ter filho, né? É claro que isso é só aqui, porque aqui tem esse físico que sente dor. No mundo semimaterial, não tem. E também não tem a necessidade de ejacular, embora aqui no nosso plano físico também não tenha. Mas quando eles descobriram isso, acharam que o único prazer é ejacular. Então, o único motivo de ter a relação sexual para o homem é chegar no momento da ejaculação, ou seja, justamente aquilo que foi proibido e deixado como algo errado, e que o homem conheceria todas as doenças e etc. Claro,
porque ele joga uma imensidade de energia fora, é pura energia, é luz astral, né? Acho que a gente já viu mais para trás essa parte. O sêmen é a luz astral do homem e é a semente do homem. Então, quando ele descobriu isso, eles caíram do paraíso e até hoje, o homem, a única intenção dele fazer sexo é chegar ao momento de ejacular, ou seja, jogar a semente dele fora. E ele continua jogando em qualquer lugar, em terras inférteis, em terras despreparadas, em terras promíscuas. E aí, quando a gente fala que todo mundo está no pé que está por causa do sexo, é por isso. Porque o sexo feito de forma não sagrada, com o único intuito, o prazer sexual, o prazer físico, atrai seres dos mundos inferiores para nascer aqui. Então, aí nascem os seres que temos, estupradores, bandidos, assassinos, corruptos, porque atrai esse tipo de gente para fecundar no momento do sexo feito sem religiosidade, sem respeito, sem amor, sem sentimento um pelo outro, é sexo pelo sexo. Até casais casados praticam dessa forma, é bom sempre a gente falar, que não é porque é casado que eles praticam o ato sagrado, não. O intuito da grande maioria das pessoas é chegar ao orgasmo, o homem ejacular e muitas vezes no momento do ato falam palavrões, palavras de baixo calão, fantasias chulas, enfim, entra um monte de energia de baixa densidade nesse momento que deveria ser sagrado, e aonde atrai o quê? Para nascer que tipo de seres? Seres dos mundos infernais ou dos umbrais, né? Como a gente fala. Atrai esse tipo de gente. Por isso que o mundo todo está assim por causa do sexo. Tem gente que não vê a ligação, é essa ligação. Atrai esses seres para nascer. O que salva que temos seres melhores é que, em alguns casos, pelo menos um dos dois ama, e pelo menos um dos dois está levando a coisa séria, pelo menos um dos dois está esperando, querendo que o outro se torne um relacionamento sério, um relacionamento verdadeiro. Sempre tem um que vai salvar alguma coisa e atrair um ser melhor para nascer. Então, quando Jesus expulsou os 7 demônios de Madalena, a Madalena, a prostituta, né? Era alusão aos 7 pecados, a luxúria, a gula, inveja, etc., né, que são 7 pecados, os nossos 7 chakras, e conforme a gente trabalha, né, se trabalhar a luxúria, por exemplo, de forma negativa, a luxúria é o sexo, de forma negativa, promíscua, sem propósito elevado, nós vamos cada vez perdendo mais energia, cada vez nos debilitando mais fisicamente, pelo montante de energia que é jogado fora em cada relação, e hoje está assim um desespero, tem que tomar até remédio para fazer sexo, o tanto quanto é exigido, né? Tá desesperadora a coisa. Então, quanto mais trabalhado de forma negativa essa energia, mais debilitado as pessoas vão ficando. Vocês veem hoje, por exemplo, a quantidade de homens que se ouve falar com câncer de próstata. Não dá tempo da próstata se recuperar. Não dá tempo dela produzir mais espermatozoides semente do homem saudáveis. Não dá tempo. É por isso que é recomendado o casal, no mínimo, esperar 24 horas para praticar o ato novamente. Porque se o homem faz sexo 3 vezes ao dia, não dá tempo do organismo dele preparar sementes boas, amadurecidas o suficiente. Vocês já repararam uma coisa que
São muitas coisas, mas, e a gente lembra, né, quando está falando de determinado tópico, mas não dá para se colocar tudo o que vai vindo na cabeça da gente, tudo que a gente vai lembrando. Vocês lembram que há alguns anos atrás diziam, o médico, né, ciência, coisa e tal, que crianças com síndrome de Down, por exemplo, nasciam de casais mais velhos, né, de casais já mais velhos que tinham filhos. Então, por quê? Porque os espermatozoides desse homem já estavam mais velhos, mais cansados, mesmo que se renovando, é um novo espermatozoide, mas já vem mais fraco. Assim como as nossas células, o tempo inteiro elas estão se renovando. Uma se renova da outra, que ela morre, mas uma se renova daquela que já estava velha, nasce uma nova, senão a gente seria bebê eternamente, mas não. Elas já vão nascendo novas, mas cada vez mais cansadas. Então, antigamente, era assim. As crianças com síndrome de Down nasciam de casais geralmente mais velhos. Era muito difícil nascer de jovens, de adolescentes que tiveram filho. Hoje, vocês veem que não existe mais isso, né? Eu conheço adolescentes que foram pais de criança com síndrome de Down, gente jovem, não existe mais isso. Por quê? Porque a semente deles já está cansada, eles são jovens ainda. O organismo está cansado de tanto tentar fazer novas sementes, de tanto que ela é jogada fora. É por isso a ligação de que hoje não pertence só a casais mais velhos ter crianças com síndrome de Down ou com outras síndromes. Hoje em dia é geral, porque os jovens estão o tempo todo atrás de sexo e não dá tempo de produzir mais espermatozoides saudáveis. Não dá tempo. E maduros o suficiente. Então, é dito para o casal esperar, no mínimo, 24 horas. Né? Às vezes, o casal quer ter filhos, e aí eles fazem sexo, né, mais de uma vez por dia, porque para acertar ali o momento de fecundar, né, para ver se dá certo. Mas, na verdade, o organismo não teve tempo ainda de preparar uma semente madura ao ponto de uma fecundação saudável, de um corpo, gerar um corpo saudável para um ser. E, ao mesmo tempo, pelo ato feito de forma não sagrada, atrai um ser não muito elevado espiritualmente, né? E muitas vezes pode ter até um ser melhor para nascer e acaba nascendo vindo com síndrome de Down, porque a semente não teve tempo de ser amadurecida. Então, envolve tudo isso. Então, onde eu parei ali? Então, pois enquanto nossa energia Kundalini não for transformada, iremos ficar caídos, cada vez mais debilitados fisicamente, porque estamos colocando energia fora, e praticando todos os pecados, os atos menos dignos. Tudo em nome do sexo, né? Então, eu tinha colocado esses 4, mas acho que a gente pode avançar mais um. Pode sim, Eva. Temos tempo. Não. São 8h25. Uhum. Parar agora aí, perguntas. Tá né? bem. Até me pediu para ver se tem perguntas, por enquanto. Acho que não. Pessoas? Estão todos bem? Isso, né? Vamos procurar saber do pessoal se tem alguma pergunta a fazer. A Rúbia, a Renata, A Elga, Cita. a Elga, Cita. Tudo certinho. Então, pode continuar mais um slide.
Então tá. Ô, Eva, Hum, agora que eu consegui destravar aqui. ah, Essa informação de que fornicar é que é o verdadeiro pecado original. Se eu quiser passar isso para frente, a pessoa me pedir, onde você viu falar isso? Como é que você prova que é só o fornicar e não o sexo? Como que eu respondo? tu pode citar o livro Matrimônio Perfeito, tá? É o mais conhecido, que trata todos esses assuntos, mas tem outros. Mas o livro, e é fácil de lembrar o nome, o Matrimônio Perfeito. Tá? Ele traz, assim, uma gama de informação imensa a respeito de tudo isso, da semente do homem, a respeito de como o casal deve proceder, né, num relacionamento íntimo, sagrado. É muito bonito, tá? Mas tu Tá, pode... quem escreveu, você sabe? Samael Aunveor. Samael, eu até tinha esse livro bem aqui próximo, eu não sei. Eu tinha muito livro aqui nessa escrivaninha, não cabia mais, acho que eu coloquei numa gaveta aqui. Eva, Hum. esse livro que você estava falando do matrimônio, ele é baseado em quê? Em alguma religião, alguma linha filosófica? É baseado em quê? O Matrimônio Perfeito, esse É livro, isso que eu estou querendo saber, a fonte da informação. escrito pelo Samael Aunveor, era um gnóstico. Aliás, o gnóstico que ressignificou, que refundou a gnosis. É G mudo, não é a gnose, é a, quando eu falo a preposição que aponta, a gnose, né? Então, gnóstico, ele era um gnóstico, um dos mestres, o maior mestre que se teve na gnosis, tá? Então, a gnosis trata de tudo isso, a gnosis é ciência, arte, filosofia e religião, os 4 pilares. Tá? Então, ela trata de todos os assuntos. Como a gente tratar o nosso corpo, inclusive alimentação, alimentos vivos, alimentos, não comer o bicho vivo, alimento vivo no sentido frutas, legumes, verduras, quanto mais fresquinhos, melhor, né? Porque nós somos seres vivos, temos vitalidade, precisamos comer alimentos vivos que têm vitalidade para manter a nossa vitalidade. Alimento morto não nos mantém vivos. Temos que comer alimentos vivos no sentido de com vitalidade saudável, né, para manter a nossa vitalidade. Então, eles tratam de tudo, sabe? A alimentação, o comportamento sexual do casal, enfim. Na gnose, o ato sexual de forma sagrada é a coisa mais importante, e o respeito à mulher, porque a mulher é a geradora da vida. Então, se o homem não respeita a mulher, ele não fica na gnose. Né? Lá a mulher tem que ser respeitada. A energia da mulher, por ela ter esse excedente a mais de energia, a energia da mulher é muito cobiçada, até nos planos inferiores, astrais inferiores, né? Tanto que obsessores, coisa e tal, eles sugam a nossa energia. E lá é assim, quem não tem respeito pela mulher acaba não ficando lá, porque ele vê que não é a praia dele. Tá bom, Naís? Era só isso? Bom, a Naís... Acho que sim. Evinha, queria saber... que época foi que ele surgiu? Eu queria saber assim, as experiências das pessoas que beberam, né, dessa fonte. Quais foram as experiências? É porque para mim é novo essa obra aí que você está compartilhando, sabe? Eu acho até que talvez não tenha nem disponível, né, para a gente ler, né? Eu vou tentar ver se eu encontro ele aqui. Tem sim, eu postei no nosso grupo, tá? Tem 2 edições,
Lá na Amazon, tá? Tem 2 edições, postei lá no grupo, disponíveis para compra. Ah, legal. Que bom. Tem uma que é O Matrimônio Perfeito, ou A Porta de Entrada e Iniciação, com o segredo para despertar Kundalini e conseguir poderes ocultos. E aí tem outra edição, que é O Matrimônio Perfeito, é a união de 2 almas, uma que ama mais, outra que ama melhor. Exato. Essa frase é do Samael Aunveor. Isso, esse é o autor do livro mesmo. É o autor do livro. Eu tenho esse aqui, com essa capa linda, mas ele já é meio antiguinho. Não sei se vocês conseguem ver aí. Sim, lindo, né? Ele. É lindo. É um casal ali, inclusive com asas. Já se elevaram ao nível de anjos, né? Muito lindo. Editora Mãe Divina, porque na Gnosis, Mãe Divina, a gente chama a nossa energia sexual, a nossa Kundalini, a nossa Mãe Divina. Antigamente, não sei se vocês lembram, que algumas pessoas antigas diziam, existe aí uma bola no corpo que é a mãe do corpo. Na verdade, é a nossa Mãe Divina, nossa energia sexual. E também falamos que Deus é mãe, é pai e mãe, porque é a Mãe Divina, Devi Kundalini cósmica, criadora de todas as coisas, geradora de todas as coisas. É Deus pai e mãe, não é só pai, porque só pai não gera nada. Né? Então, é Deus pai e mãe. E a mãe cósmica é a divina mãe cósmica, Devi Kundalini cósmica. Ou seja, a energia de criação, a energia Kundalini. Esse meu livro aqui é baseado na edição de 1961, ou seja, o ano que eu nasci, 61, em espanhol. Né? A primeira edição, a edição de 1961 era em espanhol. E aí esse aqui meu já é edição de 2009, tem 12 anos. Bom, eu acho maravilhoso, mas a gente não tem como falar do livro todo. Né? Naís, agora que tu já sabe, tu pode procurar, né, esse livro. Ele é muito interessante. Sim, a Ruby postou o link aí pra gente que bom. comprar. Que bom que ela postou, encontrou. Então, vamos continuar nesse slide. Os mestres ascensionados, ou seja, os mestres ascensionados, eles já saíram da série humana. A gente poderia fazer uma analogia com os devas, então já são devas. Já se uniram à sua alma gêmea, à sua contraparte, ânima, ânimos. Ao se projetarem numa missão, como Jesus, por exemplo, uma missão aqui no físico, uma missão para os humanos, se projetam em casais, no caso, Jesus e Madalena, a esposa de Jesus. Esse feito só acontece com o plantio correto da semente do homem, isto é, o sêmen, que está sendo jogado literalmente fora, hoje em dia, né, está sendo fora, à torta e à direita, como falamos agora, tomam até remédios para transar cada vez mais, e mais do que nunca, plantado em terras pobres, por falta de amor a si mesmo e ao próximo, que se fazem de objetos descartáveis. Nessa busca desenfreada por mais e mais prazer físico, as pessoas se tornam copos descartáveis. Usa agora, joga fora, na próxima vez ele vai pegar outro copo, porque está tão fácil. Para que ele vai conservar aquele mesmo copo? Né? Então, quando eles se projetam na Terra, trazendo uma missão para nós, alguns se projetam em casais. Nós falamos lá para trás que foi extremamente conveniente
para a igreja, colocar o sexo como pecado, a virgindade como virtude e a mulher como a tentação, que tenta o homem, tira o homem da sua santidade. A culpa é da mulher. Quando que já vimos que quando é extirpado do homem o que leva ele à tentação, acaba a tentação. Quando um homem, ainda existe em alguns lugares, pegam um jovem, castram esse jovem, né, e transformam ele num serviçal. Ele não é nem homem nem mulher, castram, tiram os testículos, e ele é um serviçal. Não oferece perigo de atacar nenhuma mulher do palácio, porque foi retirado do homem o elemento de tentação. Ele não tem mais desejo. Pode colocar a mulher lá na frente dele, dançando, nua, não representa nada para ele. Então, não é a mulher a tentação. Quando for retirado de dentro do homem o elemento tentação, o que vier de fora não representa mais tentação. Então, enquanto o homem não for senhor de si mesmo, não se dominar, ele não conseguirá ser senhor de todas as coisas. Porque primeiro tem que dominar a si mesmo, as suas energias. Se eu não domino o que está dentro de mim, como que eu vou dominar o que está fora? É a mesma coisa a gente querer que o outro mude, nem nós mudamos. Tem um hábito horrível que eu quero mudar e não consigo, mas quero mudar o do outro, que está dentro do outro, não tenho acesso. Então é assim, quando nós dominarmos a nossa energia, utilizarmos ela exatamente como queremos para o nosso crescimento, conseguiremos também manipular as energias da natureza para o bem. Exatamente assim. Então, isso é falado aqui, ó, para adquirir poderes, primeiro, manipular suas energias. Eva, Oi. tu falou isso agora, né? Aí me lembrei que um dia eu estava assistindo, ouvindo música, ouvindo alguma coisa no YouTube, daí pulou uma propaganda, só que eu não assisti a propaganda. Era como utilizar sua energia sexual para prosperar e para ficar rico. Aí eu vi e pulei a propaganda, mas acho que tem a ver com essa questão que você está falando aí, né? Tem. Tu lembra no final da a outra vez que terminamos a palestra, que fizemos a vivência para a prosperidade, eu dirigi nesse sentido? Sim. Então, quando a gente limpar a nossa energia, né, nós fizemos aquela vivência de queimar todas as energias de baixa densidade, lá no fogo central da Terra, né, e enfim, para depois a gente utilizar a nossa energia, queimar os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas crenças, para daí podermos trazer a energia para cima, e aí a gente pode criar a prosperidade, a abundância que Deus deixou para todos. Mas nós jogamos fora o tempo todo a nossa energia de criar, que não é só para criar filho, é para criar tudo que queremos. Jogamos fora o tempo todo a energia de criar. Aí não criamos onde queremos, na abundância e prosperidade, mas jogamos fora para outras coisas que não tem necessidade. Para que tanto sexo? Nem filhos não se quer mais hoje em dia. Tantos filhos, para que tanto sexo? Né? Sem um propósito elevado. Não está criando nada. Estamos nos desgastando, colocando energia fora, sem propósito elevado, sem desejo de ter mais filhos, porque ninguém mais quer 10 filhos, como era antigamente. Com qual propósito? Exatamente isso. É isso que tu viu, Karuna. Eu acho que meu bloqueio, eu já entendi tudo. Eu pulei propaganda por preconceito meu. Eu falei esse negócio de ficar assistindo coisa para ficar rico, para ter prosperidade, né? Achei que estava ligado para o lado material. E eu também tenho esse bloqueio sexual, né? De não ter interesse sexual. Então, não tenho interesse nem sexual, nem pelo dinheiro. Então, aí a gente diz que também não é bom. Porque a atividade sexual é necessária, como a gente vai ver
mais para frente, lá atrás foram encontrados papiros egípcios, né, muito lá atrás, foram encontrados em que para eles, assim como é necessário o ato sexual para a gente nascer para este mundo, é necessário haver atividade sexual para a gente voltar para o outro mundo, que é isso que a gente fala aqui. Trabalhado da maneira sagrada, correta, voltaremos ao paraíso que de lá caímos por utilizar mal. Então, assim como nascer para cá é necessário o ato sexual de duas pessoas para nascermos, é necessária atividade sexual de forma sagrada para voltarmos para o paraíso de onde caímos. Então, quando ela não está nem para lá, nem para cá, ela está meio que anulada, né, Karuna? E aí não cria nada. Não cria nem filho, não gera filho, não gera abundância e prosperidade, não gera dinheiro. E o dinheiro não é pecado. Não é Deus que diz, tu tem que ser pobre e miserável para chegar até mim. Não. Deus é rico, é abundante. Para Deus tudo é abundância. A natureza é abundância. Ela produz o tempo todo. Né? O tempo todo. Então, não é Deus que nos faz pobre. São nossas crenças limitantes. Ou aquilo que está em nosso inconsciente, que já utilizamos mal a riqueza material em vidas passadas, e agora estamos nos bloqueando por medo de utilizar mal de novo. Né? Então, é algo que, às vezes, nós mesmos nos impomos de forma inconsciente por medo de errar de novo, de fazer mau uso novamente da energia do dinheiro, que é a energia que move tudo no plano físico. O plano físico tem que ter uma energia que mova. Então, criar o dinheiro que move tudo. Que antigamente era troca. Eu tinha uma galinha, queria uma ovelha. Aí o meu vizinho tinha ovelha, mas ele não ia trocar uma ovelha apenas por uma galinha. Eu ia ter que dar quantas galinhas por uma ovelha? 15 galinhas por uma ovelha, por exemplo. Mas e se eu queria trocar com o vizinho e ele não tinha aquilo que eu queria? Então foi criado o dinheiro, a moeda, que se poderia trocar por qualquer produto que eu tivesse. Eu quero um produto, mas eu não produzo, eu não planto aquele produto. Como que eu vou colher se eu não plantei? Uma moeda que pode ser trocada por qualquer produto. Então, a energia que move o mundo no plano material, Karuna, é o dinheiro. Querendo nós ou não. Se tu come, tu não planta o alimento. Então, tu tem que adquirir de alguma forma, tu tem que dar algo em troca desse alimento. É o dinheiro. Porque agora não se troca mais uma coisa pela outra, não é mais escambo, né? Então, o dinheiro é uma energia sagrada. O uso que vamos dar a ela, né, é que pode ser bom ou mal. É como a gasolina. Eu posso pôr a gasolina no carro para salvar uma pessoa, levar ela para o socorro. Mas eu também posso atear fogo e matar a pessoa. A energia é neutra. Nós é que daremos o uso para ela, correto ou não. Entendi. A energia sexual é exatamente a mesma coisa. Tem que desbloquear essas crenças aí, né? Tem que desbloquear. Tem que ir fazendo esse trabalho. O primeiro trabalho é a conscientização disso. Tu tem que estar consciente e passar a ver dessa maneira. Pô, é lógico, né? É assim mesmo. É eu que dou o direcionamento às energias que estão nas minhas mãos. Tu tendo isso em consciência, passa a mandar esse recado para o teu inconsciente que tu rejeita, que tu não quer mais as crenças que vem trazendo até ali. Toda vez que ele mandar o recadinho, manda outro. Rejeito. Não é mais assim. Não quero mais assim. Então, o tempo todo a gente tem que rejeitar, toda vez que ele manda aquela ideia. A partir do momento que a gente acredita nessa nova forma de ver, claro. Tem que estar consciente e vendo dessa forma e aceitando que, né, que é de uma nova forma, para tu eliminar aquela outra. Entendi. Obrigada, Eva.
Então, a gente passa ou continua? Eva, a gente vai de acordo com o São proposto, 20h46. tá bom? E se alguém tem mais alguma pergunta, ainda dá tempo. Porque se for começar mais o slide, não vai dar tempo. Tá. Porque o seu slide eu uso para abertura do vídeo, então é bom a gente seguir o proposto, tá? Sim. Falando nisso, o cartaz ficou maravilhoso, viu? Ah, eu procurei lá umas coisinhas diferentes, né? Um fundo diferente, que eu guardo vários fundos para eu sempre acho lindo, né? Essas A Ruby disponibilizou aqui o site, hein? Vocês pegaram o link. Uhum. O link do livro, legal. Eu vou colocar Então tá, então vou falar mais um pouquinho. Coloca no grupo também, Ruby, esse link. Tem mais alguma pergunta, gente? Nós estamos ainda com 13 minutos, né? Pode falar, Eva. Então, eu vou falar mais um pouquinho ainda neste, assim, que eu falei, né, algumas almas se projetam, quando vem para este mundo com uma missão, alguma alma já ascensionada, ele se projeta nas duas almas, né, almas gêmeas. Então, a gente cita Jesus e a esposa Madalena, que a igreja retirou, porque a mulher era o pecado, e isso atrapalhava os planos dela. E a gente também cita o Divaldo Pereira Franco, né, o nosso grande médium que temos aqui no Brasil. Ele, por exemplo, ele nasceu sozinho, a contraparte dele não veio, mas ela permaneceu no plano espiritual, sendo a guia dele durante toda a vida dele. Ele já tem 90 anos, né, o Divaldo Pereira Franco, é um homem que se manteve puro, virgem, no sentido sexual, né, e sempre dedicado à grande obra de caridade, escreveu centenas de livros psicografado por meio da contraparte dele, a alma que permaneceu no plano espiritual, guiando ele, que é a Joana de Ângeles. Trabalham juntos, mas ele cá e ela lá. Outra situação, o Chico Xavier, que eu também gosto de lembrar, que acho que todos conheceram, ou todos, pelo menos, ouviram falar, e o guia espiritual do Chico Xavier, que foi durante toda a vida dele, o Emmanuel, né? A alma de Emmanuel. O Chico também escreveu muitos livros psicografados, do Emmanuel e coisa e tal. O Emmanuel, nos tempos romanos, lá nos tempos de... acho que tempos de Cristo mesmo, o Emmanuel era um senador romano. E esse senador romano se apaixonou por uma jovem que se chamava Flávia. E essa jovem era o Chico Xavier. E nesta vida, o Chico nasceu, né, e morreu, me parece que com 90 anos já, 92, já faz alguns anos que ele faleceu. Também o Chico nasceu aqui em corpo físico, e o Emmanuel permaneceu do outro lado, sendo o guia dele, que acompanhou ele pelos 90 anos que ele viveu. Um lá e o outro cá. Né? Mas são as contrapartes. E tem há anos atrás, há muitos anos ainda, gente, eu era adolescente, a gente ouvia falar no meio espírita de um casal de médiuns do Rio de Janeiro, um casal casados, né,
não sei, eles não devem nem estar vivos ainda no físico. Um casal de almas gêmeas, que diziam que eles já eram tão elevados, era um casal de médiums, né, kardecistas, que eram tão elevados já, tiveram esse mérito de se encontrar, se casaram e viveram sempre juntos. Como eu disse, eu creio que hoje em dia já desencarnaram, porque eu era adolescente, há mais de 40 anos atrás, isso. Então, a gente era conversado no meio, né, que eles eram tão elevados que Jesus, o próprio Jesus, quando visitava o planeta Terra em alma, não vou dizer em corpo e alma, mas em alma, aqui neste planeta mesmo, ele visitava esse casal e até se hospedava espiritualmente na casa deste casal de almas gêmeas, já merecedores de viverem felizes por uma vida inteira, porque já se harmonizaram, né? Já elevaram a sua energia. Mas era só para reforçar, né? Essa união aqui das almas gêmeas, das contrapartes. E, geralmente, para ser uma união feliz, é quando os dois já têm uma determinada elevação, né? Espiritual, já uma caminhada, já que o fizeram elevar. Alguma pergunta? Ainda tem tempo, Dilson? Temos 8 minutos. Daqui a pouco o pessoal começa a entrar para... Não tem... Ninguém quer perguntar mais nada, colocar alguma coisa? É porque aqui a gente, na próxima a gente já vai entrar no outro assunto, né? Lembrei do negócio que eu queria perguntar. Você falou aí que desperta poderes, como é que você falou? Ocultos. Que tipo de poderes seriam esses? Na verdade, aquilo que a gente falou há pouquinho, quando a gente consegue manipular nossa própria energia da forma como queremos, isto é, para cima, para nos elevarmos e conseguirmos fazer essa manipulação, trabalhando ela para cima, para abrir a nossa visão espiritual, a nossa clarividência, a nossa intuição, quando a gente conseguir manipular a nossa própria energia, conseguiremos também manipular as energias da natureza. Né? Que aí os outros falam magia, tem gente que faz magia com a natureza, sim, os gnósticos praticam magia com a natureza. Magia de cura, por exemplo, com um elemental da natureza, um elemental de uma planta. Mas a gente só consegue manipular energias da natureza, outras energias fora de nós mesmos, quando já conseguimos manipular nossa própria energia. E quando a gente já conseguiu fazer esse trabalho, trazer essa energia para cima, como eu falei anteriormente, né, alguns slides lá para trás, a gente começa a ampliar a nossa intuição, que é aquela comunicação direto da nossa essência, que a tudo sabe, que a tudo conhece, todas as informações o nosso Criador deixou em nós, que é 3% de Deus em nós, o DNA de Deus em nós, se somos filhos, temos no nosso DNA, né, heranças do Pai, do Criador. Então, quando a gente consegue trazer para cá, a gente amplia a nossa visão, a gente vê melhor as coisas, a gente, de repente, sabe como manipular determinada energia, sabe como fazer tal coisa. Isso são os poderes ocultos. Assim como muitos descobriram tais montes de coisas lá para trás que nós temos hoje aqui e não precisamos descobrir. Eles tiveram essa clarividência e foram manipular até conseguir aquele feito.
né? Que foram almas que trouxeram grandes descobertas aqui para a Terra, para nós, que usamos hoje. Hoje temos tudo aqui à nossa disposição, que já foi descoberto por alguns que já conseguiam manipular as energias da natureza, né? Assim como a energia elétrica, é uma energia que foi descoberta, porque alguém enxergou, visualizou e tentou, ele visualizou e visualizou que era possível, então tentou. 999 vezes diziam para ele, você já tentou tudo isso, não vai conseguir. E parece que ele tentou, ele conseguiu na 1000ª vez ou 1000 e pouco. Foi quando deu, porque ele sabia que ia dar, ele já tinha visto isso na clarividência dele. Ele só tinha que chegar o como ali, mudar mais uma coisinha aqui, mais uma coisinha ali, mas ele já tinha visto que era possível. Então, manipular as energias da natureza, que está tudo aí, tem coisas que não descobrimos ainda, descobrir é tirar o véu de cima. Não tiramos o véu de cima ainda, porque a nossa visão ainda não está boa, ainda não está clara o suficiente. Ainda não trabalhamos, né, o nosso próprio poder para ampliar essa visão, para enxergarmos, porque senão já teríamos descoberto muito mais coisa que pode ser utilizada para o bem da humanidade, para o crescimento da humanidade. Então, manipular poderes ocultos nada mais é do que o que ainda está oculto para a gente, mas tudo está aí. E só vamos conseguir manipular quando aprendemos a manipular nossa própria energia para isso, utilizando ela para essa abertura e crescimento. Falei demais e não expliquei nada, Naíse, ou tá tudo certo? Não, tá tudo certo. Entendi. Obrigada. Alguém mais quer perguntar mais alguma coisa? Eu procurei aqui, achei o vídeo que passou para mim, vou te enviar. Eu estava aqui procurando o vídeo. Ah, tá. Vou te enviar para você dar uma analisadinha dessa pessoa que estava falando aqui. Aham. Inclusive, eu acho que também ouvi alguém falando sobre isso, mas assim, foi muito por cima, não parei muito para ver, não me lembro se foi a Elaine Ourives. Foi ela mesma. Mas ela fala muito e ela sabe disso, mas ela não fala da forma que eu coloco aqui, ela não tem, eu acredito que ela não tem conhecimento do sexo sagrado, do Sabael Onveor, né, o matrimônio perfeito, mas eu já ouvi falar, já ouvi ela falando outras vezes dessa energia, da energia sexual, do cuidado que temos que ter com ela, e ela está certa, né? Claro que ela fala em outros termos, outras palavras, mas ela está certa, certíssima. Eu gosto muito dela. Mas uma pessoa que tem esse conhecimento também fala, o Hélio Couto, eu deixei até uma mensagem, Caruna, para você. O Hélio Couto também fala por que a gente tem que ter prosperidade material. Exato. Que tem que ter, porque é o que você falou mesmo, né? Tem a ver com a energia de Deus. Deus é abundante, Deus é rico, Deus tem isso. E tem a ver também com a pirâmide de Maslow, né? Que você vai... você consegue subir na pirâmide de Maslow, que é as preocupações mesmo da vida, se você resolver a questão material, que enquanto você não resolve a questão material, você fica preso ali na base da pirâmide. E a espiritualidade está lá em cima. Então, a única maneira de você chegar é você ir subindo na pirâmide. E se você não resolve a questão material, você fica preso, você não chega na parte da espiritualidade. Exatamente. O Hélio Couto não dá para fazer isso sozinho, não? Não dá para fazer isso sozinho, não? Precisa ter alguém, não tem como mentalizar, canalizar a energia mentalmente sem precisar de outra pessoa? Não, é porque a maioria das pessoas não sabe como fazer. Exato. É que nem... Caruna, você melhor do que ninguém sabe que em tudo a gente tem que ter um mestre. Você tem que ter um mestre para tudo. E não dá para ser o mesmo. Assim, é difícil. Dá. Não é que não dá. Mas
se você não consegue o mesmo mestre para todos os assuntos, você elege um outro para um assunto específico. Eu gosto bastante também do Hélio Couto. Gosto muito desse Eu povo também. aí. Eu entendo muita coisa a partir do que ele explica. Exato. Então, Caruna, se a gente está no plano físico agora, é porque a gente tem que resolver as coisas deste plano. Não adianta a gente estar aqui e querer fugir das coisas materiais, né? É que nem essa semana alguém estava comentando comigo que uma pessoa, filho de um casal conhecido, descambou para utilizar droga e coisa e tal, e o filho falando com a mãe disse assim: que eu vejo as pessoas só falar em dinheiro, trabalhar para conseguir dinheiro, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, dinheiro para viver. E aí eu pensei, pô, será que esse rapaz utiliza droga sem dinheiro? Será que ele compra lá a cocaína que ele usa sem dinheiro? De que forma ele usa o negócio se não tiver dinheiro? Então, neste mundo aqui que estamos, a gente tem que passar por isso. A gente tem que aprender a manipular as energias deste mundo. E as energias desse mundo são manipuladas com dinheiro. As coisas materiais são movidas com o dinheiro, que é uma energia material, é a energia que move tudo neste mundo. Se a gente não aprender a manipular, estamos aqui para isso, nesse mundo. Mas eu quero escapar disso, vai ter que voltar para aprender isso. Então, não sei, tu deve lembrar, Caruna, no começo desse ano, que eu estava naquele conflito imenso, que eu queria vender a chácara para comprar uma outra casa, para morar, porque eu não moro mais na chácara já há 5 anos e meio agora, mas eu não queria mais nada deste mundo, eu não queria outra casa no meu nome, eu não queria carro, até eu mesma me dito que eu ia ter carro só mais este ano, eu não queria mais nada no meu nome, nada no meu CPF, eu não queria mais bem nenhum em meu nome. E entrei naquele conflito e uma tremenda depressão pelo conflito que eu estava. Como que eu não queria? Mas eu tenho que morar em algum lugar. Vou ir para um asilo? Na minha idade? Vou lá para o asilo, morar lá? Daí não é nada meu. Vou lá para o asilo, dar essa palestra para os velhinhos? O que eu ia fazer? Eu não queria me envolver com mais nada material, mas eu preciso ter onde morar, eu preciso ter o que comer, eu preciso pagar transporte. O tempo todo a gente precisa do dinheiro, mas não quer mexer com dinheiro. Não quer lidar com as coisas materiais. Ou então a gente tem que se matar, sair desse mundo. O que vai ser errado, vai se matar, vai ter que voltar e sofrer mais ainda para cumprir a vida por inteiro, integralmente aqui. E aqui envolve coisas materiais e dinheiro que move as coisas materiais. É simples. Mas eu entrei em conflito e até em depressão, porque eu não queria mais as coisas materiais, mas preciso delas. Entende, Caruna? Entendo, sim. Eu mesma passei por isso. E ainda estou me recuperando. A Cita levantou a mão, né? Ela tem algum tempo já com a mão, e a última pergunta, né? Porque a gente já vai entrar em outro momento. Sim. Eu iniciei a minha caminhada muito cedo, né? É tanto que eu lembro que eu tinha 5 anos de idade, e com 8 anos de idade eu escrevia coisas que eu descobri, né? Que eu sabia que eu era um corpo, e esse corpo tinha alma. Então, quando a gente está nesse processo, muito envolvido no aspecto espiritual, e quando a gente chega, né, até esse descobrimento, né, além de ser criança, ser adulto, e da gente estar ali, buscar uma profissão, e a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, e quando a gente chega lá, né, se envolve com os princípios, né, do sexo, e que não pode, e enfim, são várias questões, e que muitas pessoas acabam se fechando, né, mas eu sempre busco de pensar assim e buscar refúgio nos mestres, né, nos mestres daquelas pessoas que até então
deixaram como ensinamento, e eu aprendi muito que o budismo é bem assim, caminho do meio, né? Se todos nós estamos encarnados aqui, todos nós temos uma missão terrena. A antroposofia também, que é uma ciência do desenvolvimento humano, me ajudou muito a, a sair um pouco, sabe? Porque chega um momento que quando a gente desenvolve muita espiritualidade, a gente meio que se desapega de tudo que tem aqui, né? Neste mundo. A gente se desapega da questão material, se desapega do dinheiro, desapega de tudo mesmo. É bem difícil esse processo, né? Mas, assim, a gente está aqui para poder aprender. E aí, assim, o que me conforta muito, que muitos mestres, né, principalmente como a gente tem agora os Srila Prabhupada, ele foi uma pessoa normal, né, que precisou estudar, precisou trabalhar, ter família, né, teve os filhos deles, até chegar a uma idade, né, de fato atender ali as instruções do mestre. Então, assim, é muito válido quando vocês falam isso, quando, tipo, a gente tem um mestre, mas a gente pode ter diversos mestres, pessoas, né, que a gente encontra na caminhada. Eva mesmo está aqui na qualidade de uma mestra, né, e todas as pessoas que fazem o conhecimento. Então, assim, é muito difícil para a gente esse processo, porque eu já me deparei com uma opção de jovens devotos, né, buscando de fato, né, esse conhecimento, a autorrealização, e muitas vezes se apegando tanto a esse aspecto e não deixando de ter as experiências mesmo reais, porque eu sei que se essas pessoas não terem as experiências reais, né, de que somos esse corpo material, né, estamos neste veículo, aí que vai acaba muitas vezes tendo problemas mais lá à frente, né? Aí que muitas vezes acabam se relacionando e Eu acredito que durante a vida passam vários mestres no nosso caminho, porque cada um deixa uma mensagem, né? Cada um traz uma mensagem de alguma área que o outro lá não tinha tocado. Então, todos nós somos mestres e alunos, somos aprendizes o tempo todo, né? Então, aprendemos e ensinamos o tempo todo. Mas tem aqueles mestres, claro, mais preparados, mais elevados já, que vêm com essa missão mesmo, né? De ser um mestre. E existe, assim, muita confusão nessa questão. Como tu falou, né? O caminho do meio. Tem gente que escolhe ou tudo ou nada. Nunca está no moderado, num caminho, né? Ou é tudo ou nada. Aí tem uma coisa interessante que a pessoa que muito já sofreu, por exemplo, já passou por muita dor, ela acaba se tornando endurecida, ela se bloqueia para não sentir mais dor, só que daí ela passa a não ter mais prazer também. Porque os mesmos canais pelos quais a gente sente a dor, a gente sente o prazer. Então, quando a pessoa se bloqueia, a dor, ela também está bloqueada ao prazer, à alegria na vida. E geralmente é isso que acontece. Por isso que a gente não pode estar nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. A vida tem mais ou menos, né, um caminho que a gente deve seguir sem se bloquear para alguma coisa, porque quando a gente se bloqueia, se fecha para uma coisa, a gente vai estar fechando para o lado oposto daquela coisa também. Então, tem que encontrar um meio termo. Perfeito, Eva. Nem horizontal, nem vertical, diagonal, né? Mais ou menos, atravessado. Atravessado. Né? Pois é, meninas.
Tudo bem para todo mundo? Nos comentários. Eva sempre surpreendendo, trazendo novidades e cada dia que passa tá maravilhoso, né? Mais alguém? Quer falar mais alguma coisa? Então vamos finalizar, Eva. Parece que não tem mais perguntas. Agradecendo mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima quinta-feira. Até a próxima. Eu que agradeço a todas vocês. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite, gente. Boa noite. Boa Hare noite, Krishna. muito obrigada pela palestra, tudo de bom a todos. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Haribol. Haribol. Haribol.